Remanto sante ramante raso remanto kente ani asira mana rosanti rante lirante yasuroti kama toroso kimantere ai Ianto sante le cristimian, tanto santo, Soria Calabrante Livro Santo. Boa tarde na presença de Deus. Que vocês vençam hoje, amanhã e sempre, amém. Bem-vindos no poderoso nome de Jesus. Este tempo maravilhoso, tempo de curar, que você vença hoje, amanhã e sempre, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus, vamos entrando, vamos compartilhando. Deus é bom e a sua presença está aqui, amém? Eu sinto Deus nesta transmissão, no poderoso nome de Jesus. Ele está fazendo maravilhas. Está a compartilhar do seu espírito, o seu coração conosco. Estamos aqui para ouvi-lo, para contemplá-lo, para amá-lo, para adorá-lo. Esta é uma tarde gloriosa na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tempo de curar, reflexão de número 47. Sim, 47. Estamos aí na reta final. Estamos chegando em Pentecostes. Faltam 3 dias para Pentecostes. Pentecostes, Shavuot, no original hebraico. Tempo de aliança, tempo de rendição, tempo de amor, tempo de fogo. Exatamente. Pentecostes fala disso tudo e muito mais. Aleluia. Deus está a visitar. Deus está a visitar o seu povo, os céus estão a visitar a terra. Amém? Cristo é o ponto de convergência, o encontro entre céus e terra. Então, dia 1º de junho, às 18 horas, você não pode ficar de fora. Conferência do Espírito, amor, fogo e rendição. Uau, será um tempo extraordinário. Entrada totalmente gratuita. Chegue cedo para não ficar de fora, no nome de Jesus. E leve todos quanto conseguir com você. Force-os aí no nome de Jesus, o Rei da Glória. Sabe quando alguém está doente e está precisando muito de um médico? E nós muitas vezes temos que tomar uma atitude radical e forçá-los a ir ao médico. Quando a criança está com dificuldades na escola, e aí precisamos tomar uma atitude radical e forçá-los a ir a um reforço. Uau, force cada uma, que Deus tocar no seu espírito aí a esta conferência no nome de Jesus. Repito, é gratuita. Ocorrerá lá na Embaixada do Reino de Deus aqui em Boa Vista, Roraima, Brasil, Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. 18 horas em ponto, estaremos iniciando esta conferência maravilhosa, conferência do Espírito. Será um tempo extraordinário, tempo que irá ser um divisor, fazer uma divisão entre o antes da conferência e depois da conferência. Sim, você não pode ficar de fora. Não deixe que nada e nem ninguém te atrapalhe de estar, e também não deixe ninguém
de fora desta oportunidade maravilhosa que o Pai preparou neste tempo para nós. O tempo de curar tem sido um preparo para este dia. Tem sido uma jornada para este dia. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer e nós vamos orar para começar a mergulhar mais fundo naquilo que Deus está falando neste início de tarde. Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus tirou o Egito de dentro de Israel. Deus guiou o seu povo, o povo de Israel, pelo deserto. Os fez atravessar o Mar Vermelho, os fez passar por vários povos, por entre vários povos. Estes foram atacados em Refidim, certo? Foram atacados por Amaleque e os amalequitas, mas estes de uma forma sobrenatural, através da intercessão do homem de Deus, Moisés, através do auxílio de outros homens de Deus, como Ur e Arão e Ur, estes prevaleceram. Através da espada de Josué, os amalequitas foram postos a correr. Glória a Deus. Que vitória sobrenatural, não é? Então Deus, Ele está fazendo de novo. Nós fomos tirados da escravidão do pecado, da morte. Nós fomos tirados e nós fomos guiados por caminhos não traçados por nós mesmos, mas pelo Senhor a nós. Experimentamos milagres, experimentamos testemunhos grandiosos, passamos por batalhas e ainda estamos a passar, mas de uma maneira sobrenatural, através de instruções claras, através da intercessão, a propósito, jejum, oração, Bíblia e comunhão. Você está entendendo? Tudo que Deus faz é proposital, por isso que você tem que estar atento. Você não pode se distrair, você não pode ser um bobinho, uma bobinha, sabe? Que se distrai com a borboletinha que está passeando. Não. Você tem que estar atento àquilo que Deus está falando através do seu ministro, através da sua ministra, através do seu servo, da sua serva. Pode não fazer nenhum sentido para você o propósito de jejum, oração, Bíblia, comunhão. Pode fazer nenhum sentido para você estar todos os dias em comunhão com os irmãos, nos serviços, serviço profético, serviço à família, nos encontros de homens, de mulheres, encontros de casais, encontro das filhas, dos filhos, encontros com jovens. Pode fazer nenhum sentido estar na casa de Cornélio, mas tudo tem um propósito, tudo é proposital. Tudo é para nos conduzir de um lugar para um outro lugar, de uma esfera para uma outra esfera, de um ponto para um outro ponto. Para o povo não fazia sentido. O que Moisés estava fazendo em cima do monte, com o cajado de Deus na mão, com as mãos levantadas em oração, com as mãos levantadas em jejum, com as mãos levantadas ao Senhor? Fazia algum sentido para eles? Claro que não. Claro que não, mas eles estavam obtendo vitória porque as mãos de Moisés estavam erguidas. Quando Moisés estava com as mãos erguidas, o povo ele estava em vantagem, estava saindo vitorioso. Agora, quando as mãos de Moisés iam cansando e baixavam, os amalequitas, os inimigos, começavam a obter vantagem, começavam a prevalecer. Estamos entendendo? Então não fazia sentido para o povo e não tem que fazer sentido para você. Não tem que fazer sentido para mim. Nós temos que apenas obedecer. Não podemos ser bobos, bestas, sabe? Nós temos que ser centrados naquilo que Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à sua igreja. Neste tempo de curar nós temos sido guiados, viemos guiados de muito longe. Cada camada, cada esfera de nossa alma, são 7, o Senhor veio tratando. Cada dia tratando, a cada dia tratando, nos preparando para o encontro, nos preparando para o renovo de uma aliança. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. As promessas de Deus são para os aliançados com Ele. As promessas de Deus são para os que preservam a aliança que tem com Ele. As promessas de Deus são para os que pertencem a Ele por meio da aliança. Lá no pé do monte
Sinai, Deus fez uma aliança com o seu povo. E ele disse que esse povo seria dele. Uma nação se tornaria, aquele povo, uma propriedade particular, só dele. E inseriria aquele povo nas promessas. Uau, que maravilhoso! É disso que se trata Pentecostes. E por ser povo de Deus, este deveria caminhar segundo a direção de Deus, segundo os princípios de Deus, segundo o desejo do Espírito ou do coração de Deus. Estes deveriam ser sustentados por Deus, guardados por Deus. E Deus realizou isso. De dia era uma coluna de nuvem que protegia o povo, protegia do sol, do calor, protegia dos raios, solares. À noite, aquela nuvem era uma coluna de fogo que ia à frente guiando o povo. Guiava pelo deserto, afugentando, afastando todo animal peçonhento, todo animal, todo predador. Estamos entendendo? Aquecendo o povo do frio, protegendo o povo do frio. São para os aliançados. Deus enviava pão, maná. Deus enviava codornizes, carne. Deus fazia jorrar água da rocha. Ei, isso é para quem tem aliança. Isso é para quem persevera, preserva a aliança. É disso que se trata Pentecostes. E nós estamos na reta final. Nós estamos sendo ministrados pelo Senhor, refletindo no seguinte tema: manifestação, preparo para o reinado. Este é o antepenúltimo episódio. Temos mais um amanhã, onde nós encerraremos este tema, e teremos mais um no domingo, um bônus que eu vou trazer a você, porque este tempo está terminando, ok? Os nossos encontros todos os dias, às 13 horas do horário local, 14 horas do horário de Brasília, estão chegando ao fim. Apóstolo, mas aí eu vou sentir saudade, apóstolo, não vai ter outro projeto? Deus ainda não falou nada para mim. Eu não me movo por necessidade, eu não me movo por agenda humana, me movo pelo propósito de Deus. Deus não falou nada. Então, até então não há nada. Mas quando tiver, eu aviso, eu libero um banner, tá bom? Eu gravo uma live para avisar, vai começar, e assim explicar tudo direitinho, fundamentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá, nossos encontros não mais ocorrerão no nome poderoso de Jesus, o Rei da Glória. Tem sido muito bom esse tempo, espero que você esteja aproveitando, tenha aproveitado, esteja aproveitando no nome de Jesus. Eu criei uma playlist, sim, uma playlist só do Tempo de Curar, com todos os episódios, exato, com todos os episódios que foram liberados aqui, coisas muito fortes nós experimentamos, nós tivemos ministrações ao vivo de curas, milagres, houveram revelações que o Senhor trouxe, revelações de situações de pessoas, ok? Porque revelação da palavra sempre tem, louvado seja o nome do Senhor. E nesses últimos dias as revelações da palavra têm sido inigualáveis, e toda a glória seja ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Eu sinto Deus aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está fluindo, realizando a sua vontade mais uma vez. Vamos orar, Pai. É no poderoso nome de Jesus que nós oramos. Nós te agradecemos. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. Ó Senhor, muitas são as aflições dos justos, mas como está escrito, de todas o Senhor os livra. E eu declaro e decreto o livramento do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, a tua empresa, o teu empreendimento, sobre os teus estudos, no poderoso nome de Jesus, sobre o teu ministério, a tua cidade, o teu bairro, cidade, teu estado, a tua nação, no poderoso nome,
o nome de Jesus. O livramento do Senhor. O livramento do Senhor de tudo aquilo que pode te trazer, o que já trouxe, está te trazendo aflição, que está te roubando a tua paz, que está te tirando do foco, que está desequilibrando as tuas emoções. Eu declaro e decreto no poderoso nome de Jesus, a mão do Senhor te livrando nesta tarde, livrando aos teus nesta tarde, do poderoso nome, o nome de Jesus. Digo obrigado, Jesus. Pai, nós te agradecemos. Louvamos e exaltamos o teu nome. Obrigado. Apresentamos, Senhor, este momento. Consagramos ao Senhor em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, o louvor, majestade e domínio. Para sempre. Para todo sempre. Amém. Você tem ideia que nós estamos há 47 dias aqui? 47 dias. Uau! 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 47 dias entregando o que Deus está falando. 47 dias contemplando das maravilhas do Senhor. 47 dias recebendo do alto. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Viu? Não é autoajuda, é ajuda do alto. Recebendo ajuda do alto. Para que nós passemos por estes processos aprovados. Para que na visitação do Senhor e na habitação do Senhor no nosso meio, nós não sejamos reprovados. Nós não sejamos lançados fora. Para que diante da presença do Senhor, nós não hajamos com irreverência. Muitos estão como Uzá. Estão irreverentes diante da presença. Nós precisamos aprender a ser reverentes diante da presença do Senhor. A presença do Senhor, ela é muito sensível e ao mesmo tempo muito poderosa. Sensível e gloriosa. E nós não podemos tocar na presença de qualquer maneira. Nós precisamos nos aproximar com reverência. Uzá tocou na arca da presença com boas intenções e Deus abriu uma fissura, um buraco no peito de Uzá. Meu Deus do céu. Uau, uau. Ele chegou diante da presença com boas intenções. Afinal, ele não queria que a presença de Deus caísse no chão. Deus está falando conosco. Ele não queria, ele queria segurar, ele queria apoiar a presença de Deus. Ele tinha boas intenções. Deus não está nem aí para boas intenções. Deus está desejoso de reverência, de obediência, de fidelidade, de atenção ao que ele está falando, ao que ele já falou. É isso. Aquilo assustou todo mundo, afinal, um homem morreu no meio de um culto. Um servo do Senhor morreu no meio de um culto. Foi com boas intenções, se achegando à presença do Senhor, tocou na presença, pá! Deus abriu um rombo no meio dele. Oh, meu Deus. E de alegria aquele culto passou a tristeza. De danças passou a choro. De louvor passou a murmúrio. O que será que aconteceu? E esta mesma presença foi levada para a casa de um homem, Obed, de Edom. E as intenções eram, olha, se a presença continuar no nosso meio, vai matar mais alguém. Então, que mate só uma pessoa, só uma família. Que mate Obed e sua casa. Só que deixaram a presença, foram embora. 3 meses depois, souberam
que desde que a presença do Senhor chegou na casa de Obed-Edom, ele e toda a sua casa foram extremamente abençoados. Eu repito, foram extremamente abençoados. Qual foi a diferença? Qual diferença houve entre Uzá e Obed? Porque Uzá foi morto por Deus, mas Obed, Deus prosperou. Obed não chegou diante da presença com boas intenções. Ele chegou diante da presença, ele e toda a sua casa, com reverência, com amor, com respeito, com temor, com desejo ardente de conhecer e de manifestar a vontade de Deus. Deus prosperou a casa de Obed. Chega de nos achegarmos diante de Deus com boas intenções. O inferno, as trevas estão cheias de boas intenções. O mundo está cheio de pessoas com boas intenções. Está na hora de nos achegarmos diante de Deus com reverência. Com reverência. Com reverência. Amém. Glória a Deus. Manifestação, preparo para o reinado. Quando Deus se manifesta a alguém, Ele está a revelar a natureza deste alguém. Ouça-me com atenção. Nós não fomos criados para sermos seres naturais. Fomos criados para sermos seres espirituais. Quando Deus, que é divino, se manifesta a um homem, a uma mulher natural, este está a comunicar a sua natureza divina. Está a comunicar quem este homem é, quem esta mulher é. Que não são seres originalmente naturais, mas são divinos. Seres divinos, criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. Louvado seja Deus. E quando esta manifestação ocorre, ok? E se descobre que é um ser divino, e se aproxima de Deus com reverência e não com boas intenções, estamos entendendo? Tudo está conectado? Glória a Deus. Nos achegamos a Ele com reverência, reconhecendo que Ele é o Senhor, e que nós somos seus servos, que Ele nos comprou por meio do seu próprio sangue, o sangue de Jesus, para que nós fôssemos livres da escravidão do pecado e da morte, e agora fôssemos escravos de Deus por meio de Cristo. Amém. Vamos nos portar com reverência diante dele e não com boas intenções. Quando isso ocorre, nós entramos em um processo, um preparo, desenvolvimento do caráter dele em nós. Neste preparo, tudo aquilo que não vem dele é removido. Tudo aquilo que é de nós mesmos, tudo aquilo que é satânico é removido. Os traumas são curados, as feridas são saradas, os demônios são expelidos, as amarras são desfeitas, os emaranhados, os embaraços são desfeitos, para que possamos, de fato, reinar em vida. Ouça-me com atenção. Deus nos criou para reinar em vida, reinar hoje, reinar eternamente. Deus nos criou para reinarmos sobre os nossos corpos naturais, para reinarmos sobre a nossa carne, ou seja, a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções e os nossos desejos. Deus nos criou para reinarmos junto com a nossa família, junto com a esposa, junto com os filhos. Deus nos criou para reinarmos sobre os nossos lares, reinarmos sobre as nossas finanças. Deus nos criou para reinarmos em vida, reinarmos sobre a dor, reinarmos sobre a escassez, reinarmos sobre o caos, reinarmos sobre o dinheiro,
reinarmos sobre toda a criação, inclusive sobre o diabo e os seres satânicos que estão debaixo da autoridade dele. Estamos a entender? Deus nos criou para reinar. Reinar em vida. Reinar hoje e reinar na eternidade. E o que nos separa desta habilitação para reinar é o processo e a manifestação de Deus. Então recebemos a manifestação de Deus e devemos nos deixar ser processados, preparados por Ele. Então, as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós passamos, as guerras que nós passamos, as faltas que nós passamos, tudo isso está nos preparar para o reinado. Questão que ninguém quer ser preparado. Já quer sair da manifestação para descobrir que eu sou filho, sou filha, sou divino, sou divina e agora já vou para o reino. Nananina, não, preste muita atenção, seja bobo, meu irmão. Para chegar no reino tem processo. Amém? Tem processo, tem preparação. Tem preparação. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas que por meio de muitos sofrimentos é que se entra no reino de Deus. Eita glória, glória. A questão é que te enganaram, dizendo que você não iria sofrer. Enganaram dizendo que você não precisaria mais sofrer. Você tem que sofrer. Você sofreu tanto nas garras do Satanás, não sofreu? Sua família sofreu tanto, sofreu ou não sofreu? A questão é que há uma diferença entre sofrer porque está em consequências, e sofrer porque está em obediência. O sofrimento que as consequências traz só produzem dores. Só dores e sofrimento. Só fadiga. Só fadiga. Agora o sofrimento por causa da obediência produz também dores, produz também sofrimentos, mas produz glória. E eu estou certo que estes sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia! Em nós. Sofreste tanto nas mãos de Satanás, sofreste tanto no pecado, no engano, na ilusão. Por que não pode sofrer um pouquinho? Na preparação, para a manifestação da glória. Aí apóstolo, mas para o Senhor é fácil, né? Você está aí atrás da câmera, né? Do celular, e está confortável no seu quarto de oração, e tem um ministério que está em ascensão, e etc e tal, e Deus te usa, e você opera milagres, cura, profecia, Deus te usa assim, Deus te usa assado, para você é fácil. É fácil, é? Olha para mim, eu estou preto de tanto sofrer, irmão. Estou preto de tanto sofrer, minha irmã. Brincadeira. Estou dizendo que para chegar onde eu cheguei, já sofri muito. Para ir para onde estou indo, devo sofrer um pouco mais. Você está entendendo? Deus não nos disse que nos pouparia do sofrimento. Ele disse que seria conosco. Mesmo em meio ao sofrimento. O que você está ouvindo está te ofendendo? É melhor ser ofendido pela verdade do que ser amaciado pela mentira. Quanto mais rápido você, a sua família entenderem essa realidade, os filhos de Deus entenderem este fato, mais sucesso obterão
na batalha da fé, na caminhada da fé. Deus não nos prometeu livramentos de sofrimentos. Ele nos prometeu estar conosco, mesmo em meio aos sofrimentos. E nós experimentaríamos o quê? De toda a provisão, de proteção, né? Durante todo este processo, este preparo. Você está me entendendo? Ah, se você soubesse o que eu já sofri. A sua dor não é maior do que a minha. O seu sofrimento não é maior do que o meu. As dificuldades que você passa não são maiores do que a minha. Ok? Elas são para você. O que eu passo é para mim. O que você passa é para você. O meu preparo é o meu. O seu é o seu. Para de olhar para o meu querendo que fosse seu. E eu jamais devo olhar para o seu querendo que fosse o meu. Porque cada um conforme a medida. Cada um conforme a capacidade recebe. Ah, está passando por isso? Você tem capacidade para suportar. Eu estou passando por aquilo, eu tenho capacidade para suportar. Porque Deus é conosco. Ele é Emanuel. Amém? Então você suporta. Preste atenção. O processo que Noé passou, Abraão não passou. O processo de Noé foi de Noé. O processo de Abraão foi de Abraão. O processo que Abraão passou não foi o mesmo processo que José passou. O processo de Abraão foi de Abraão. O processo de José foi de José. Da mesma maneira, você não está passando pelo mesmo processo de Noé, nem de Abraão, nem de José. Você está passando pelo seu processo. Você está no seu turno. Você chegou a sua vez. Da mesma maneira, os processos que eu estou passando não são os mesmos que de Noé, Abraão, muito menos José. É o meu, ou são os meus processos. Chegou a minha vez. Eu estou no meu turno. Aleluia. E devo ser fiel. Você deve ser fiel. Ai, apóstolo, mas eu não aguento mais. Eu estou assim, eu estou assada. Eu estou assado e cozido. Suporta. Quem perseverar até o fim será salvo. Deus ama pessoas que perseveram. Alegre-se, está nos processos, alegre-se. Está em obediência e as coisas estão difíceis, alegre-se. Agora lamente, se você está em desobediência e as coisas estão difíceis. Lamente amargamente, se arrependa já, arrependa-se, amém? E volte ao caminho correto, o caminho da obediência. Melhor é sofrer por causa da obediência do que sofrer por causa da desobediência. Veja quantas coisas maravilhosas o Senhor está nos entregando aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. É melhor sofrer por estar em obediência do que sofrer por estar em desobediência. Jesus sofreu por estar em obediência. Ele estava dentro de um barco. Estava atravessando para chegar em uma ilha, um conjunto de 10 ilhas. Ok? Decápolis, 10 ilhas, um conjunto de 10 ilhas. 10 províncias reais. E ele estava indo com uma missão muito clara: libertar um príncipe, libertar um homem que estava tomado por demônios. Uma legião de demônios. Jesus estava em rota de obediência. O que aconteceu? Uma tempestade repentina se levantou. Ventos fortes, vendavais, agitaram as águas e o barco começou a querer afundar, naufragar. Olha só.
Os discípulos estavam com Jesus, ficaram desesperados. Olha só, mas como apóstolo estava em obediência? Sim, a obediência também traz processos. Lembre-se de Noé, lembre-se de Abraão, lembre-se de José. Figuras, homens de Deus, que foram expostos aqui em episódios anteriores. Aí você quer ser melhor do que eles? Eu quero ser melhor que eles? De modo nenhum. Longe de mim. Longe de ti também, no nome de Jesus. Aleluia. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio sofrer por causa da obediência. Você precisa aprender a sofrer por causa da obediência, hein? Você precisa aprender. Você precisa ensinar a sua esposa. Precisa ensinar os seus filhos. Por quê? Porque nós estamos nos últimos dias e estamos nos aproximando do último dia. Ok? E quem não aprende a sofrer, não aprende a suportar. Quem não aprende a se alegrar com os sofrimentos consequentes da obediência, não estará pronto para a manifestação dos últimos dias. Por quê? Porque os sofrimentos produzem perseverança, e a perseverança, tendo a sua ação completa, gera maturidade, gera autoridade, gera unção, gera riqueza, gera abundância, gera provisão. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, um outro homem, bem antes de Cristo, bem antes de Jesus, ele experimentou consequências, sofrimentos, por causa da desobediência. Deus deu uma ordem: vai à cidade de Nínive, prega para o rei daquela cidade, prega para os habitantes daquela cidade, que estes se arrependam. Porque se estes não se arrependerem, eu irei destruir a cidade. Jonas falou: ok, Deus, vou lá. E não foi. Pegou um barco, na direção contrária. De Nínive, ele foi para Tarsis. E no meio da viagem, no barquinho, dormindo, estava ali de boa, tranquilo. De repente, uma tempestade se levantou. Uau, um vendaval, as ondas se agitaram, o navio começou a querer naufragar. Estamos entendendo? Bagagens, cargas começaram a se perder. As pessoas ficaram tão desesperadas, cada qual começou a orar ao seu próprio Deus, pedindo por misericórdia. A escolha é nossa, amados. A escolha é sua, a escolha é minha. Como eu disse, já sofremos tanto nas mãos de Satanás. Para quê? Para nada. Por que não sofrer um pouquinho, um tiquinhozinho nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, aleluia, sendo processados, sendo preparados para o reinado em vida. No sofrimento se revela quem realmente somos. No sofrimento, o caráter revelado. É no sofrimento. Quando tudo está bem, é fácil mascarar. É fácil mascarar a humildade. É fácil mascarar justiça. É fácil mascarar a santidade. É fácil mascarar amor, misericórdia, compaixão, paciência, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, fé. É extremamente fácil mascarar todas estas coisas. É ou não é? Me diga aí.
É fácil mascarar, né? É fácil mascarar autoridade, né? Unção, honra, não é? Simples, é fácil. Agora, quero ver nas dificuldades. Quero ver. Nas dificuldades revelam quem somos. As dificuldades revelam quem de fato somos. Mostra o nosso real, o nosso eu. Mas também preparam o nosso eu. Nos faz humildes, nos faz mansos, nos faz justos, não segundo a justiça do homem, mas segundo a justiça de Deus. Nos faz amáveis, pacientes, homens e mulheres de honra. Gera em nós autoridade, gera em nós unção, gera em nós influência. Oh, Jesus maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse assim, me foi dado um espinho na carne, por causa da grandeza das revelações, para que eu não me orgulhasse, não me ensoberbecesse. Pelo qual 3 vezes eu roguei, eu clamei ao Senhor, pedindo que tirasse de mim. Qual era o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne de Paulo eram os sofrimentos. Paulo sofria. Paulo sofreu. Amanhã, bora falar um pouquinho dele? Amanhã, você quer ouvir um pouquinho sobre o apóstolo Paulo? Mas sofreu o homem. Você vai entender. E ele disse assim, a minha graça te basta. Deus disse a ele quando ele rogou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Paulo, é nos teus processos, nos processos pelos quais eu estou a te passar, que o meu poder é aperfeiçoado. Meu poder é aperfeiçoado. E Paulo disse, agora em diante eu me gloriarei, eu me alegrarei, me gloriarei das minhas fraquezas, para que o poder de Deus habite em mim. Oh, Jesus! De onde foi que Paulo trouxe esse entendimento? E aqui eu quero começar a encerrar com você. Paulo recebeu esse entendimento de Jesus. Sim, de Jesus, o Mestre. Mas como apóstolo, como o apóstolo Paulo nunca andou com Jesus em carne, ele não foi um dos 12, ele foi levantado apóstolo fora do tempo, como ele mesmo disse, sim, mas ele recebeu a revelação de Jesus. Isso mostra com clareza que você e eu não precisávamos estar nos dias de Jesus. Antes a gente fala assim, se eu tivesse sido um dos apóstolos, aprendido com Jesus, diretamente dele, junto a ele, com certeza nada. Com certeza você teria feito as mesmas besteiras que os apóstolos fizeram durante a trajetória e um pouco depois da trajetória com Jesus. Você teria pisado na bola. Sim, você teria desistido, teria traído. Quem sabe você não teria vendido Jesus. Não seria você, né? Ao invés de ter sido Judas, seria o seu nome lá. O seu nome. A quem o traiu. Meu Deus do céu. Olha. Você está me entendendo? Hoje, por muito pouco, por menos, nós traímos Jesus. Muitos traem Jesus. Muitos vendem Jesus. Muitos trocam Jesus. Uau. Você está me entendendo? O apóstolo Paulo, que não caminhou com Jesus fisicamente, apenas com o Espírito de Jesus, recebeu pelo Espírito. E você e eu podemos receber. Quem está a ouvir essa live pelo Espírito está entendendo tudo que Deus está falando. Respostas estão chegando a pessoas. Ânimo está a chegar. Ousadia está a chegar. Poder para perseverar, para ir para frente. Alegria. Nossa, apóstolo, que legal.
Que bom, que privilégio passar por isso. Agora estou feliz porque estou passando pelo que estou passando, porque de fato estou em rota de obediência, de fato estou obedecendo a Deus. Eu não estou em desobediência, eu estou em obediência. Então quer dizer que essas lutas, essa tempestade, essa batalha, essa guerra que se levantou, essa falta, essa escassez, esse problema se levantou no meio da minha casa, no meio da minha empresa, no meio do meu empreendimento, no meio da minha escola. Tudo isso é para me forjar, tudo isso é para me preparar para o reinado. Então bora para dentro, vamos lá, manda mais, Senhor, manda mais. Louvado seja Deus, amém? O apóstolo Paulo aprendeu com Jesus, recebeu a revelação de Cristo. Eu declaro e decreto que você recebe a revelação de Cristo. Filipenses capítulo 2, vamos encerrar? Tá muito gostoso, eu sei, mas vamos encerrar. Seu horário de almoço está acabando, né? Glória a Deus. Espero que você esteja a jejuar, tá? 15 horas do horário local que se entrega o jejum hoje, hein? 15 horas do horário local, 16 horas do horário de Brasília. Então não esqueça, jejum, oração, Bíblia e comunhão. Lá no YouTube você está recebendo todas as direções do nome de Jesus. YouTube @PennyChurch, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino. Muitos testemunhos estão saindo estes dias e louvado seja o nome do Senhor que nos dá toda essa graça. Amém? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4. Olha o que está escrito. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. O que é isso? O que o apóstolo Paulo ele quis dizer com isso? Para de se importar, para de idolatrar o que você está passando. Para de achar que você é o último biscoitinho do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Para com isso. De achar que o teu problema é maior do que de todo mundo. Mas eu. Para de olhar para si e começa a olhar para os outros. Para de se comparar. Olhe para os outros e fala, meu Deus, olha que problemão ele está passando. O meu não é nada perto disso, Jesus. Entendendo que a medida dele é dele, a sua é sua. Então para de olhar, né? Dizendo assim, nossa, mas o problema dele é tão pequeno e meu tão grandão. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Busque, desfoque de si e comece a ajudar outros. A ser um veículo, um canal de bênçãos para outros. A servir a outros. Presta atenção, Jesus não ficou focado na tempestade. Jesus estava focado naquele príncipe que seria liberto. E depois, nas 10 cidades que seriam ganhas através daquele príncipe. A Bíblia não diz o nome dele. Mas a história relata que um jovem que foi liberto de uma legião de demônios. Um príncipe, filho de um rei, ganhou as 10 cidades. A dele e as cidades vizinhas, Decápolis, ganhou toda a Decápolis, conjunto de 10 cidades, 10 reinos. Olha só que coisa, quando nós desfocamos de nós e focamos no outro, nós somos veículos de transformação na vida do outro, e através daquele outro, N pessoas, centenas de milhares serão tocadas. Estamos entendendo? Então, versículo 5. Que haja em vós a mesma mente, os mesmos pensamentos, sentimentos e vontades, que houveram também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, de um escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus padeceu demais, padeceu? No ministério, vamos lá. No ministério, Jesus foi perseguido. Tentaram jogar Jesus de cima de um abismo. Tenho certeza que ninguém está tentando te jogar de cima de um abismo físico, né? Talvez estejam tentando te jogar de um abismo social, né? Te matar socialmente, certo? Matar a tua reputação, te destruir. Mas ninguém está
tentando contra a tua vida. Imagino eu, né? Se tiver, não se preocupe, faz parte. Faz parte, tudo bem? Mas tentaram jogar Jesus de dentro, tiraram Jesus de dentro da igreja. Tentaram jogar ele de cima de um alto monte. Depois inventaram muitas mentiras sobre ele. Chamaram ele de endemoniado, de Beelzebul. Mentiram acerca dele. Inventaram boatos, certo? Oprimiram pessoas por causa de Jesus, tentando desfazer o que Jesus havia feito. Lembra lá da cura daquele cego? Que Jesus fez lodo, botou nos olhos e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, do enviado. Jesus foi traído, foi perseguido. As pessoas se aproximavam dele, líderes religiosos, líderes políticos, buscando prová-lo, buscando ali contradizê-lo, para acusá-lo, para prendê-lo, para fazer mal a ele. Foi traído. Jesus foi espancado covardemente. Arrancaram a barba dele, um soco, sabe? Seguraram e pá, arrancaram. Cobriram o rosto dele com um pano e com um pedaço de pau. Pá, bateram na cabeça dele. Colocaram uma coroa de espinhos assim, ó, grosseiros. E pá, bateram na cabeça dele. E os espinhos entraram no crânio. Perfuraram. Uau, meu Deus. Bateram nele com a mão. Pá. Chicotearam ele. Cobriram ele depois que secou o sangue. Puxaram. Crucificaram ele. Pregaram mãos e pés. Perfuraram o lado dele. Deram vinagre para ele beber. Coisa imunda. Ai. Foi obediente até o fim. Ele permaneceu na rota de obediência. Em nenhum momento ele quis se desviar, em nenhum momento ele quis blasfemar, em nenhum momento ele quis abandonar o que Deus havia entregue a ele. Ele permaneceu, ele perseverou. Preparo. Manifestação, preparo. Hoje, Deus está a falar muito sobre preparo. Entenda. A rota de obediência nos coloca no preparo. Entre no preparo. Já entrei, apóstolo. Permaneça no preparo. Persevere. Como é bom obedecer, queridos. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que suporta o preparo é habilitado para o governo, para o reino, para reinar em vida, reinar hoje e eternamente. Quer ver? Versículo 9. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome acima de todo nome. Deus entregou a ele o reino. Deus entregou a ele governo, domínio. Estamos entendendo? Que nós nos humilhemos debaixo da poderosa mão do Senhor, porque no tempo certo Ele irá nos exaltar. Que nós nos submetamos a este preparo poderoso que o Senhor está a realizar em nós, em nossas famílias, em nossas escolas, todos esses ambientes, os ambientes onde Deus nos coloca, é para haver um preparo. Veja, Jesus andou por tantos lugares. Jesus andou por muitas cidades e aldeias. Houve uma cidade que ele estava passando, Samaria, não quiseram hospedá-lo lá, acredita? Por quê? Porque ele só ia passar por Samaria
local para onde ele estava indo era Jerusalém. Ok? Ele estava indo para Jerusalém. Só porque ele estava indo para Jerusalém e passando por Samaria, os samaritanos não quiseram hospedá-lo. Por quê? Porque o objetivo dele era chegar em Jerusalém. Você está me entendendo? E rejeitaram Jesus ali. Rejeitaram Jesus de uma forma tão violenta que Tiago e João se ofenderam. Eles disseram assim: mestre, o Senhor quer que nós oremos e caia fogo do céu e consuma todos que estão na cidade? Jesus olhou e falou assim: oxe, vocês não sabem nem o que estão falando, meninos. Vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem, Jesus estava falando dele mesmo, não veio para destruir. Não veio para destruir as pessoas, ele veio para resgatar as pessoas. Então, ó, deixe acontecer. Amém? Coisa linda. Temos que aprender com Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te processe. Que Deus processe os teus. Você seja processada, preparada, para que você reine em vida. Comece a reinar hoje e eternamente. No nome poderoso, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Amanhã estaremos de volta, penúltimo episódio número 48. E nós iremos encerrando esse tempo maravilhoso. Chegou agora? Assista desde o começo. Deus falou e continuará a falar poderosamente no nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês e até amanhã.